Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com o grupo Chama Psi, que é uma das frentes da ONG Casa Chama. E o tema discutido será ética no trabalho clínico. Primeiramente, eu vou falar a biografia do Raul Ramos Terra, é psicanalista e advogado, cofundador da Casa Chama e integrante do corpo clínico da Chama Psi, Casa Chama. Especializado em jurisdição constitucional, tem percurso psicanalítico nas sedes Sapientiae e na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Atualmente atende no Departamento de Psicoterapia do Instituto de Psiquiatria da USP. A palavra do Raul. Olá, eu agradeço a todo mundo presente. Agradeço primeiramente a Casa Chama, que foi um lugar que ajudei a fundar e foi transformadora de vida. Agradeço a Waldorf, que me convidou para estar aqui hoje, falar um pouquinho da história do Chama Psi. E não tem como falar do Chama Psi sem voltar um pouco para a história da própria Casa Chama e os fundamentos do que alicerça nós como grupo e numa perspectiva política e ética. Então, para contextualizar um pouco, a Casa Chama nasce em novembro de 2018, num momento em que, entre o primeiro e o segundo turno das eleições do Bolsonaro, num movimento em que a gente chamou de vira-voto, onde grupos de esquerda saíram às ruas para realmente tentar virar voto. E, com as eleições do Bolsonaro, nós, como grupo, percebemos que a gente precisava de um local seguro para a gente conviver e estabelecer novas perspectivas para a gente, como grupo LGBTQIA+. Então, eu acho que esse ponto político, né, da Casa Chama é algo que vai estar inserido em nós como grupo do Chama Psi. Também, outro ponto que eu escolhi, que acho que faz parte da Casa Chama como um todo, é a inversão da pirâmide que existe dentro da própria sigla LGBTQIA+. Isso sempre foi um ponto que era básico para nós, de política de grupo, que a gente ia dar atenção maior para siglas com menor visibilidade, né? E isso é um outro ponto que vai ser contemplado no Chama Psi. Nisso, 2018 começa o governo do Bolsonaro, e a gente também tem alguns problemas dentro da casa, principalmente com a aproximação e a interação desses corpos tão diferentes, né? De corpos privilegiados, que compunham a maioria das pessoas naquela época da Casa Chama, e essas corpas dissidentes. Por isso, a gente começa a fazer um trabalho junto com a Diran Castro, que a gente vai tentar revisitar questões da branquitude, da cisgeneridade, e, com isso, rever como que deveria ser toda a estrutura da Casa Chama, né? Então, a gente tem um profundo agradecimento para a Diran Castro, que muda completamente a direção que a Casa Chama estava vindo tomando. E esse ponto principal de cuidado com a aproximação dessas corpas foi uma preocupação básica da Casa Chama e, portanto, também vem alicerçar nós como grupo do Chama Psi. Até lembrando que a Diran sempre falava, né, que os corpos privilegiados, quando se aproximam dessa relação, dessa interação, infelizmente ainda vem muito numa lógica colonizadora e numa lógica branca, cisgênera, para se relacionar com essas corpas dissidentes.
E esse tipo de interação está fadado ao fracasso. É isso que a gente entendeu e descobriu com a Casa Chama, de que os corpos privilegiados precisam se revisitar, precisam renunciar a um lugar de saber, né, de um suposto saber, de um suposto conhecimento hegemônico e clássico, para poder, na experiência física, né, que é uma questão também física, de uma experiência corpórea, de colocar o seu corpo em questão, poder revisitar questões de violências sociais que ficam escamoteadas nessa pseudo-hegemonia branca, cisgênera e heteronormativa. Então, essa perspectiva que eu acho que a Diran traz para casa, e, repito, a casa é profundamente grata a Diran Castro, tem uma dívida histórica e fundacional com a Diran. Eu também brinco, às vezes, que Diran é uma profetisa de um tempo que está por vir ainda. Né? Diran Castro, ela fala de coisas que ainda não existem, mas que a gente acha que precisa começar a lutar para que venham a existir. E aí, nessa perspectiva, nesse olhar, de um outro olhar da interação desses corpos, eu acho que nasce um dos lemas mais bonitos da Casa Chama, que é: quem acolhe é acolhido, e quem é acolhido também acolhe. Né? Eu acho que isso é um lema que a gente nunca pode esquecer, porque estabelece uma relação de que a gente vai fazer a transformação juntos. Na relação e nos ruídos e nas fricções das relações desses grupos tão diferentes que a gente vai possibilitar alguma transformação. Então, eu trago tudo isso, essa perspectiva política, essa perspectiva de um tipo de cuidado de interação desses corpos, né, da questão de uma tentativa de horizontalidade das relações, que eu acho que isso vai estar no seio da criação do Chama Psi, né, um pouco depois da criação da Casa Chama, no início de 2020. E isso vai ser o lastro e o alicerce de nós como Chama Psi. Aí a gente passa agora para o Chama Psi, né? O Chama Psi ele nasce no início de 2020, logo bem na época de quando começou a pandemia, em março. Nós, como Waldorf, iniciou o projeto. O DIG juntou alguns psis e colocou no grupo, e a gente começou a trabalhar. Né? E, no começo, a gente trabalhou muito. O objetivo era pensar o núcleo de saúde mental da Casa Chama, mas sempre eu acho que foi numa perspectiva de muito cuidado. Né? E a gente começa e somos até hoje todos são voluntários, né? Nós não temos ninguém que não seja voluntário, e o que isso também é um desafio. A gente tem trabalhado muito nessa ideia de que o voluntariado faz um recorte de quem pode trabalhar dentro do Chama Psi, porque quem é que podia, numa segunda-feira, às 14h, ter o privilégio de estar em confinamento, né, em quarentena, poder disponibilizar uma parte da sua tarde para fazer um voluntariado, né, isso estabelece um recorte de pessoas. E por mais que nós tenhamos tido en passant uma pessoa negra, uma mulher trans, nós temos pessoas trans não binárias no grupo, mas Waldorf nunca deixa a gente esquecer que ainda o Chama Psi é um grupo majoritariamente branco e cis. E isso é algo que a gente precisa levar em consideração. Não é algo que a gente possa esquecer ou não colocar na conta de como que a gente vai fazer os nossos trabalhos. Né? Ou quais são os pontos cegos, os
os pontos que a gente não consegue enxergar ou as nossas dificuldades, né? E então a gente tem essa questão que a gente não pode se esquivar, que é da característica do próprio grupo, né? De como esse grupo, das limitações que esse grupo tem. Felizmente, acho que a pandemia ajudou um pouco isso. A gente conseguiu ter uma consistência nos encontros e, no começo, a gente era muito pautado em que lugar que a gente quer ocupar, tendo em vista que nós tínhamos essas características, né? Também, no começo de 2020, a gente pensou muito sobre a possibilidade ou não de uma existência de uma clínica especializada, se existe uma clínica trans, né? Uma clínica terapêutica, psicoterapêutica, analítica específica, e, principalmente, o que é até uma questão atual, e acho que não vai deixar de ser nunca, é se existe um psi-safe, se existe um terapeuta, um analista safe, né? Tem como assegurar que, dentro de um setting terapêutico, não serão reeditadas violências sociais, né? A gente pode assegurar isso para a população trans ou para quem quer que seja, né? Isso é uma questão que a gente elabora, acho que diariamente, e vamos continuar elaborando, né? Como que a gente chega a isso ou mais próximo disso. E por isso, a gente nunca restringiu o tipo de abordagem. Hoje, no Chama Psi, a maioria dos psis são psicanalistas, porém já tivemos pessoas mais psicodramatistas, tivemos pessoas da fenomenologia, e a gente não tem muito esse critério de qual abordagem o nosso colega vai trabalhar. Mas, principalmente, isso é uma questão essencial e de exclusão, a gente precisa de um posicionamento político e ético, um posicionamento social, obviamente, diante do mundo e diante da comunidade trans. Então, isso é o que faz a costura entre nós, né? Apesar da gente saber, e nós temos divergências teóricas e clínicas, a gente não abre mão da nossa união ético-política, né? E, então, nisso, a gente sempre teve, acho que dá para perceber que as coisas no Chama Psi foram feitas de forma mais demorada. A nossa ideia era que a gente não podia se urgentalizar diante das urgências que a gente vinha se deparando. Porque, para a gente poder fazer um trabalho em que realmente a gente pudesse ajudar, a gente precisava, primeiro, pensar os nossos lugares. Primeiro, revisitar o porquê que a gente estava ali, o que a gente queria fazer com aquele grupo e o que aquilo significava. A pandemia começa a se aprofundar em 2020, eu acho que as demandas começam a ficar realmente mais graves, né? Principalmente as demandas psicossociais, e acho que a gente não teve como nos esquivar, pertencendo à Casa Chama, de começar atendimentos. E no meio, né? Então, você imagina, a gente começa em março, é no meio de 2020 que a gente começa a ter os primeiros atendimentos de pessoas trans vindos da Casa Chama, né? Obviamente, já tinha psis dentro do grupo que trabalhavam com a população T. E aí, nesse momento, a gente estrutura um tripé que sustenta nós como grupo, que é a organização do grupo interno, as covisões, que quem atendesse a pessoas a partir da Casa Chama precisava participar das nossas covisões, e um grupo de estudo, ou um grupo de leitura, para que a gente tivesse um aprimoramento ou a certeza de que nós estaríamos sempre repensando as questões e revendo as questões. O grupo de estudo é um grupo que acho que é a parte mais difícil da gente estruturar, por causa de tempo e de logística, né?
do que a gente vai tratar. Então, é ainda algo que a gente vem criando com uma certa dificuldade, mas ficou esse tripé claro que a gente não pode abrir mão no Chama Psi. Raul, 5 minutos, tá? Tá, Pra obrigado. finalizar. E aí, já estou terminando. E aí, em 2021, a gente começa a repensar outras coisas. Primeiro era como que nós íamos crescer, né? Como que a gente queria crescer e trazer mais psis para perto. E também a gente começou a pensar em outras formas de terapêuticas, né? Que a forma clássica, clínica, terapeuta a pessoa que vai ser atendida também poderia ser repensado. E foi, nós criamos um grupo terapêutico para pessoas trans, que é coordenado pela Beatriz, do grupo, e a gente começou a pensar num curso de uma certa especialização, né? A gente não gosta muito do termo especialização nem formação, porque a gente tenta pensar qual que é o nosso lugar nisso, mas é um curso para promover ferramentas para que esses psis possam encarar a clínica que a gente pretende encarar, porque ela tem as especificidades dela. Ela tem coisas que o psi precisa pensar e precisa se sensibilizar para conseguir adentrar esse lugar, né? Então, acho que eu termino a minha fala pensando muito no nosso cuidado, né? Que não tem como a gente progredir sem pensar no cuidado do caminho que a gente está seguindo. E me veio agora, eu lembrei novamente da Diran Castro, acho que é por isso que ela é uma profetisa, ela dizendo que a gente também precisa se unir e abrir mão da lógica colonialista, branca e cisgênera, é pensar que a gente não pode reproduzir uma lógica escravagista, né, na qual ou baseada na culpa, de que um grupo precisa se sentir culpado para transformar o mundo, etc. Mas é tentar pensar uma outra forma de relação. E acho que, por maior desafio que isso seja, não sei se a gente consegue fazer isso na integralidade, esse tem que ser o horizonte, né? Então, eu fico aqui com a minha palavra. Acho que eu dei um panorama do que é o Chama Psi, para a gente poder conversar e responder as perguntas. Obrigado, Raul. Agora vou passar a palavra para Sara Raquel Silva. Ela é psicóloga clínica de orientação psicanalítica, membro do corpo clínico do núcleo Chama Psi, Casa Chama, e do projeto Aquendando Afetos, saúde mental para pessoas trans. Brasileira, branca, mãe de uma jovem trans, entende-se como mulher por assim se autodenominar e bissexual. Pesquisadora dos estudos de gênero, transidentidades, estudos queer e decolonialidade. Escutadora ativa no campus dos direitos humanos e LGBTQIA+, e membro integrante da ONG Mães pela Diversidade. Com a palavra, Sara. Boa tarde. Eu gostaria muito de agradecer à Casa Chama e o convite feito pela Waldorf, pela oportunidade de poder falar, principalmente num momento que perdemos uma pessoa que me inspirou muito, que é a Bell Hooks. Ela fala sobre a importância de se erguer a voz. E cá estou eu, falando, né? Bom, eu queria iniciar. Eu venho, né, a partir do lugar de uma voluntária aliada. Eu quero trazer uma situação que eu ganhei como um presente essa semana. E até ontem eu não tinha pensado em incluir, mas eu acho que eu vou começar por aí. Tem uma criança que chega numa casa
e toca a campainha, e ela, uma vez atendida, ela pede comida. A mulher que a atende diz: eu não vou te dar comida, você aceita um lanche? A menina sorri e diz: claro. Ela diz: então entre. Essa criança fica 4 horas nessa casa, assiste TV, ela toma um lanche, elas conversam, enfim, elas trocam por 4 horas. Passadas 4 horas, a mulher diz: bom, agora está na hora de você voltar para sua casa. A criança olha e diz: por quê? Quando pensamos na possibilidade do trabalho como voluntário, a gente precisa pensar para o que a gente está se abrindo. Qual o limite? Temos limite? Sabemos no que a gente está mexendo quando a gente convida? Eu vou parar por aqui ao falar sobre essa criança. E vou falar agora como é que eu chego a essa clínica. Eu sou mãe de uma jovem trans e, a partir dessa revelação, eu, com a maternidade bastante revolucionada, eu comecei a pensar num mundo. Eu sempre achava que pensava no mundo para todos, mas com essa chegada, né, com essa ampliação, eu estabeleci contato com violências em informação e passei a conhecer mais as pessoas. Eu quis conhecer as pessoas, para além daquelas que adentrava a minha casa de um outro jeito, né? Eu quis essa proximidade e aí como é que eu poderia pensar no mundo onde coubessem todos? Eu passei a procurar, eu fui para a ONG, porque eu precisava de interlocutores. E, através da Cássia, ela me indicou a ONG, e eu conheci o Núcleo Psi ano passado. Eu vinha lendo, achava que lia bastante sobre gênero, mas dentro do Núcleo Psi, assim, os nossos estudos, eu me aproximei de uma clínica que eu vejo como extremamente necessária, que é uma clínica política. Lembram-se da criança e da fricção que ela traz, porque a clínica política ela tem essa preocupação. A partir dos atendimentos, e aí, claro, a covisão, entre os pares, a discussão sobre heteronormatividade, colonialidade, tem sido de fundamental importância, principalmente não só para receber, mas para entender o meu lugar nessa escuta. Que tipo de escuta? Essa clínica se preocupa muito com isso. Para falar um pouco sobre a importância disso, eu quero trazer também uma outra situação que eu vivi. Eu trabalho há bastante tempo. Assim, recém-graduada, eu fui para Santa Casa de São Paulo, e lá eu conheci uma senhora que ela estava já fora do hospital, mas eu tive acesso.
Essa senhora, ela foi auxiliar de enfermagem nesse espaço e ela era o que era chamado de filha da roda dos excluídos, dos enjeitados, como era dito na época. A roda era um dispositivo que a Santa Casa ela usava para dar uma resposta à infância abandonada. Essa senhora ela foi depositada no nicho, que era chamado de roda. Ela foi acolhida e educada, e com o passar do tempo ela chegou a trabalhar, ela só trabalhou na Santa Casa, ela fez, né, o curso de auxiliar de enfermagem e aposentou-se. Veja, morou inclusive numa casa cedida pela Santa Casa. O meu encontro com essa pessoa não foi por nada disso. Foi porque ela frequentava, uma vez aposentada, não podendo trabalhar mais dentro do complexo hospitalar, ela frequentava os jardins e ficava por lá dias inteiros e, enfim. A frequência primeiro me chamava atenção. E outra coisa que também causava era um caderno que ela carregava. Esse caderno era um caderno todo preenchido por recortes de jornais, rótulos de produtos, papéis de bala, colagens, 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 nada escrito. E ela dizia: Sara, é minha autobiografia, você quer conhecer? Como eu, outras pessoas foram abordadas. O que me chama a atenção é que um dispositivo que poderia ter sido de sucesso, essa pessoa, ela sobreviveu, ela teve uma vida, ela trabalhou, ela teve uma vida funcional. Quando eu olhei para o caderno, e olhei mais de uma vez, não tinha nada que lembrasse algo próprio, algo que lembrasse uma narrativa da sua própria história. A história passou por ela, muitos recortes de jornal. A vida aconteceu para ela. Ela, na vida, ela não conseguiu retratar. Um desafio que eu vejo para o núcleo psi é o de, estando dentro da Casa Chama, que recebe pessoas também muito precarizadas e com múltiplas demandas, a estrutura, enquanto cria respostas, fico me perguntando, ao não urgentarmos, como a gente garanta, como a gente comunica a importância da criação de um tempo para a fala do que acontece na pessoa enquanto a vida acontece nela. Esse encontro, né? Como é possível isso? Esse é um desafio nosso. Como é que a gente comunica que esse acontecer em si precisa ser trocado, comunicado, não só para si mesma, mas numa relação, num encontro. Acho que eu não trago resposta para isso.
eu fico entre aquela pessoa que se tocada pela criança, pela pessoa que se apresenta, se disponibiliza e entra em contato com o próprio limite, e como é que, mesmo no encontro, a gente inaugura alguma coisa aí. Porque eu vou chamar essa senhora de B. B, ela pode viver muita coisa, mas a subjetividade, ela não conseguiu, né? Voltando para Bell Hooks, ela não conseguiu exercer essa fala própria, né? E o nosso desafio é caminhar nessa direção e poder garantir, na medida do possível, esse exercício. Uma coisa que eu tenho aprendido é que o universo trans, ele é pluriverso. E é partindo disso, né, dessa certeza, dessa constatação, que também a gente deve pensar as abordagens e os encontros. A necessidade de revisão da teoria está muito pautada nisso, né? E no quanto a gente consegue também plasticidade para os desdobramentos necessários para esses encontros. Eu acho que, por enquanto, fico por aqui. Se você quiser, Samila, tem 5 minutinhos. Quiser complementar? Não? Tá bom, então. Bom, vou agora falar sobre a biografia do Waldorf. Sapatão, não binária, branca e psicanalista. Coordenadora da Chama Psi, Núcleo de Saúde Mental da Casa Chama. Coordenadora da Rodada Diversidade, Psicanálise e Vivências LGBTQIA+. Co-organizadora do Brito Sem LGBTfobia. Tem especialização em psicopatologia psicanalítica pelo Instituto SEDES Sapientiae. Com a palavra, Waldorf. Alô, alô. Muito obrigada, André. Só uma correção. Eu sou cofundadora da Rodada Diversidade. Bom, eu acabei fazendo umas anotações aqui da fala de vocês. E, bom, também vou agradecer o pessoal da Casa Chama, do Hotel Miliar. Acho que é muito importante esse evento, que seja também o primeiro de muitos. Enfim, acho que teve coisas muito importantes aqui faladas e eu queria até dar um tapa nelas, assim. Um deles é sobre isso que a Sara trouxe, né, de qual que é o nosso limite. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de pensar. Eu acho que isso faz parte da ética de pensar uma clínica assim, e de também pensar na responsabilidade, né, que a gente tem quando a gente está entrando, aonde que a gente está entrando, aonde que a gente está mexendo de alguma maneira, porque, no fundo, tem uma radicalidade da gente nunca saber, né? Sempre vai se apresentar alguém ali que a gente nunca sabe o que vai vir dessa pessoa, qual que é o conteúdo, o que está rolando, mas enfim, acho que é uma questão responsável nossa da gente também pensar como que a gente lida com o que for aparecer, porque a gente nunca vai saber o que vai aparecer de fato, né? E eu queria fazer uma provocação, começar já a fazer uma provocação, porque eu acho que a gente está aqui para isso. Né? E a provocação é a seguinte: a gente costuma pensar muito, né? Quando a gente pensa na questão de saúde pública, quando a gente pensa na questão de saúde mental, nos serviços públicos, projetos, parcerias, o que vocês vão fazer, como que a gente vai fazer. Mas eu acho que é muito perigoso a gente se prender ou fixar o pensamento e a lógica pensando nesses projetos, nessas ofertas, sem antes a gente repensar também de que forma que a gente vai, em que contexto que a gente vai oferecer alguma coisa. Então, a gente é voluntário, somos todos voluntários, a gente atende de forma voluntária, e
o nosso trabalho, ele é, enfim, um trabalho que, dependendo do PSI, né, como o Raul trouxe, a gente tem uma pluralidade aí de abordagens. Então, a gente tem algumas pessoas que vão trabalhar com atendimento completamente gratuito, e a gente vai trabalhar com algumas pessoas que vão fazer um atendimento com um valor que, em alguns lugares, a gente recebe o nome de simbólico, ou de singular, ou de social, mas, resumindo, o que a gente quer dizer é um valor que seja possível dentro do combinado com aquele paciente ou com aquele analisando, de novo, dependendo de como é que a gente nomeia, de acordo com cada abordagem, né? Mas, enfim, né, a gente precisa pensar que, antes de se oferecer qualquer coisa, a gente tem que estar muito ciente de qual que é o compromisso ético, político e o contexto do qual isso vai ser apresentado e oferecido. Então, principalmente no Brasil, né, que é um país que a gente sabe que nunca ajustou as contas com as violências que aconteceram. A gente nunca teve, de fato, uma reparação aqui. Então, a gente está sempre num território de disputa. Eu acho que basta ver o que vem acontecendo desde aí do golpe, que acontece no governo da presidenta Dilma até agora, né? Então, é um lugar que não ajustou as contas com as suas violências, com a sua escravatura, com a sua colonização e etc. Então, eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu não tem muito tempo no mundo, né? A gente teve 1919, eu vou falar da psicanálise, que é de onde eu vim. O Freud, que é o fundador da psicanálise, em 1919 ele participa de um congresso em Budapeste, e nesse congresso ele começa ali a defender uma ideia de termos clínicas públicas, né, de termos acesso, de termos gratuidade. E ele apresenta isso, é uma época também que a gente está tendo aí uma ascensão dos partidos de esquerda, do socialismo e etc. Então, o Freud ele começa a defender nesse congresso a psicanálise e a saúde mental como um direito e não como um privilégio. E aí, em 1920, começa, então, a ser colocado em prática algumas clínicas públicas. A primeira delas é em Berlim. Em 1920, em Berlim, começa o primeiro ambulatório gratuito de psicanálise. E depois começa a aparecer outras em outros países. E aí, em 1930, o nazismo, ele já crescendo, ele vai fazer um desmonte dessas clínicas ou ele vai cooptar, o que é muito mais perigoso. Então, o nazismo ele coopta essas clínicas. E no momento que ele faz isso, ele pega a psicanálise enquanto uma ferramenta, enquanto um instrumento de alienação de massa. E aí, em nome de uma psicanálise gratuita, acessível, pública, começa a ser feito ali um trabalho de disciplinar, no sentido de desumanizar. Começa a ser feito ali um trabalho de pegar os corpos ditos desviantes, que na época eles estavam falando dos corpos marginalizados, que eram, então, assim, os pobres, né? E eles começam a fazer um trabalho ali de uma tentativa de readequação. Imagina o que é uma readequação para o regime nazista. Então, acho que é importante a gente ter um grande parênteses, né, de como que a gente faz o que a gente, às vezes, se pretende fazer. Até para a gente não repetir o que já aconteceu. Então, acho que é importante a gente pensar nisso e levantar algumas perguntas. Quando a gente vai pensar na clínica com pessoas transvestigêneres, mas não só, né? Lembrando aí de toda a interseccionalidade. A gente pode estar falando aí de PCDs, a gente pode estar falando de pessoas pretas, a gente pode estar falando de pessoas da periferia e por aí vai, né? Mas as perguntas que a gente precisa ter sempre em mente é, primeiro, a questão é realmente a acessibilidade? É sobre isso que a gente está falando? Segundo, a gratuidade do serviço oferecido, ela dá conta? E terceiro, faz sentido falar em inclusão? A
A gente fala tanto em inclusão, as pessoas falam tanto em inclusão. O que significa inclusão, por exemplo, de uma pessoa trans no sistema cisgênero, que é algo redundante, né? Vamos pensar, então, toda hora que a gente falar sistema, já imaginar sistema com C. Então, qual que é o sentido de inclusão de uma pessoa trans num sistema? Qual que é o sentido de uma inclusão de uma pessoa preta num sistema racista? Qual que é o sentido da inclusão de PCDs, de pessoas com deficiência, num sistema capacitista? Então, é muito importante a gente pensar no que a gente está ofertando. Porque, senão, a gente, na verdade, corre o risco de fazer uma tentativa de mudar a roupa, trazendo aí o que também se chama de diversidade, outra palavra que eu abomino, mas de mudar a roupa e a gente manter o método. E o risco de fazer isso ele é muito grande. Porque a produção e a reprodução da violência é a regra. Essa é a regra. Então, como é que eu posso dizer para uma pessoa negra, eu sendo uma pessoa branca, que eu vou garantir de que eu não vou reproduzir ou produzir uma violência racista? A gente se esforça muito para isso não acontecer. Mas a gente está inserido numa estrutura e num sistema compulsório e é muito difícil fazer isso. Então, o esforço ele tem que ser muito grande. Mas o que ajuda é a gente saber que a violência é a regra. Porque se a gente sabe que a violência é a regra, então a gente, pelo menos, conhece a regra. No momento que eu conheço a regra, eu tenho a possibilidade de fazer diferente. Então, acho que esses pontos eles são muito necessários de pensar. Que a regra de qualquer estrutura, ela é cis e branca. Quando a gente pensa, por exemplo, nas ciências psis, toda ciência psi é branca e cis. A gente tenta fazer uma coisa diferente. Mas, via de regra, na hora que você se perguntar se ela está sendo racista ou transfóbica, a resposta é sim, porque essa é a regra. Então, acho que vale um comprometimento ético e político de uma revisitação para que a gente reconheça qual que é a regra e que a gente se esforce, não sem mal-estar, e que a gente se esforce para conseguir fazer algo de diferente. Eu posso fazer um adendo rapidinho, aproveitando a sua fala? Igual você falou da questão da inclusão, da diversidade, coisa e tal. Eu percebo que quando essas empresas contratam pessoas trans, se você não segue o sistema deles, você já é discriminado automaticamente. Eles querem as pessoas trans dentro do corporativismo deles. Mas se você não segue o sistema, igual você falou, hétero, cis, branco, você já está excluído automaticamente. Né? E essa necessidade que eles têm de mostrar, olha, aqui tem uma pessoa trans. Mas a partir do momento que você não segue as regras deles, exatamente do que você falou, eles já te excluem. Né? Aí é muita hipocrisia. É a lógica do método, né? Se mantém o método. A gente inclui contanto que, né? Contanto que faça assim, contanto que faça assado. E é muito difícil fazer diferente, porque a gente não tem exemplo de como fazer diferente. Às vezes a gente vai procurando alguns outros lugares que também não têm visibilidade, então assim, é um baita esforço de pesquisa também que você vai fazer para conseguir ver alguma coisa de diferente, não só nisso, na verdade em tudo, em todas as formas de pensamento que a gente tem. E aí, voltando, né, queria até agradecer a Sara por ter trazido a Bell Hooks, que é uma pessoa que fazia isso. Ela fazia isso, dava para a gente de bandeja, né? Mas, então, queria propor da gente pensar um pouco, né, juntos, da maneira que for possível, em outras questões, que é sobre isso, de novo, da gente abrir esses espaços, mas como é que a gente pode pensar em abrir esses espaços? Primeiro, sem revisar os espaços, que é exatamente o que você acabou de trazer. Segundo, quem está fazendo os espaços? Terceiro, como está fazendo os espaços? Porque, ao mesmo tempo que não adianta, a gente, por exemplo, né, no grupo, a gente pensou em criar um curso, que seria um curso que a gente fala de uma capacitação. Não é exatamente uma capacitação, porque não se garante capacitação, não se garante formação. Né, mas era ali uma maneira introdutória de oferecer ferramentas,
né? E, a partir dessas ferramentas, poder começar a ter um pouquinho mais de estrutura para se pensar e para pensar em outras questões. Mas no curso, por exemplo, a gente estava trazendo ali, o nome é Psicanálise e Vivências de Margem. A gente estava com uma preocupação muito grande em mudar o time. Mudar o time dos professores. Tirar aquele time dos professores que são sempre os homens brancos, cis, heterossexuais. E que, às vezes, tem ali umas 2 mulheres cis brancas também. Então, essa foi uma preocupação. E o que foi muito complicado, né? Porque era uma preocupação, só que, ao mesmo tempo, a gente também não sabia onde estavam essas pessoas. A gente conseguiu trazer bastante gente trans para dar as aulas. E não por serem exatamente trans, mas por terem uma pesquisa foda. E serem trans. Mas a gente não conseguiu ter muitos professores pretos, por exemplo. Então, isso revela muita coisa. Não só de como é que está esse sistema, mas também de como é que a gente, de alguma maneira, mesmo reiterando o tempo todo, da gente tentar escurecer o grupo, ainda assim, a gente mantém ali alguns pactos narcísicos brancos, sem perceber. E a gente só percebe quando a gente faz o teste do pescoço, que é esse aqui, né? Você vira para o lado e vê quem é que está ali. E né, uma mesa com 3 pessoas brancas, por exemplo. Né? Então, tem isso. A gente procurou tentar mudar o time dos professores, ainda assim, muito aquém, né, do que a gente gostaria. Mas não só. A questão também da representatividade. Mudar o modo. Não adianta colocar uma pessoa trans, uma pessoa preta, ela ficar reproduzindo exatamente isso que a Diran tanto trouxe. Né, sobre a questão da coisa acusativa. Vou te acusar de racismo, vou te acusar de transfobia. Né? Então, mudar um pouco o modo de como a gente se relaciona, mudar um pouco o modo de como é que a gente vai produzir conhecimento junto, de como é que a gente vai propor algum trabalho. Então, acho que essas são perguntas, essas são lugares que a gente precisa o tempo todo revisitar. E, como eu já falei antes, não sem mal-estar. Uma outra coisa é que, para fazer isso, e aí eu vou voltar um pouco para o dispositivo do Chama Psi, que é o que a gente tem tentado fazer nesse tempo todo, né? A gente se reúne toda semana. Agora, no final de ano, a gente deu uma relaxada. Mas a gente se reúne toda semana, às segundas-feiras, das 2, antes era das 2 às 4, em algum momento ficou das 2 às 3h30. E a gente percebe também o movimento que foi acontecendo no grupo, de muita gente tendo que sair. Muitas vezes porque, olha, estou precisando voltar a trabalhar presencial, e eu preciso pagar minhas contas. Ou então, estou tendo muita dificuldade. Ou então, eu estou entrando numa depressão. Né? Então, qual que é o custo também de ser voluntário do jeito que a gente tenta fazer? Porque ali ninguém é herdeiro. Isso é muito complicado também. O que a gente pode dar? O que a gente pode oferecer? Tem uns projetos de clínica pública, por exemplo, em São Paulo, que são muito interessantes e que eu vi algumas discussões também muito interessantes, falando sobre a gente tentar, de alguma maneira, subverter a lógica do dinheiro. Se a gente quer sair dessa lógica capitalista, nem toda troca se via dinheiro. Vamos tentar fazer isso, vamos então fazer os atendimentos gratuitos. Mas quem pode fazer isso? Quem é que pode fazer isso? Eu consigo fazer isso um pouco, porque eu tenho meu privilégio aqui de ser branca e também no meu recorte de classe. 5 minutos, tá? Mas quem pode fazer isso? E aí, consequentemente, acontece isso que o Raul trouxe. A gente acaba embranquecendo demais o grupo. Já que a gente vai embranquecer demais, pelo menos que a gente dê algumas ferramentas para não ter reiteração de violência. E aí surge a ideia também de montar esse curso do Psicanálise, Vivências de Margem. Então, no dispositivo, a gente tem esses 3 principais pilares, que é as covisões, e aqui eu vou falar um pouquinho o que é isso, porque a gente citou, mas talvez não seja claro. Quando a gente faz um trabalho psi, a gente tem, geralmente, uma supervisão, que a gente fala com algum profissional mais experiente, a gente leva o relato do caso e o trabalho que a gente está fazendo, mas não só, a gente também traz os nossos atravessamentos, aonde que aquilo pegou na gente, às vezes aonde que esbarrou em algum conteúdo. E o que a gente chama de covisão é como se fosse esse mesmo formato, só que sem ter esse psi mais experiente. A gente trabalha em grupo com os casos. Né? Então, um paciente que chega pela Casa Chama, ele é um paciente do Chama Psi. Ele não é um paciente do psi. Ele é do grupo. O grupo pensa junto.
Obviamente, mantendo sempre como é que é o nome disso, gente? O sigilo, né, o anonimato. Mantendo sempre o anonimato. Mas isso é muito importante, isso faz parte de uma dessas tentativas, com o mal-estar, de repensar e tentar fazer uma outra clínica. Que a gente reproduza ao menos possível, porque garantir que não vai ter é desonesto. Mas que a gente reproduza ao menos possível essas violências. Isso a gente vai se revisitando. Quando a gente leva um caso para uma supervisão ou para uma covisão, como a gente se pretende, não é exatamente levar um caso e falar o que o paciente está vivendo. Primeiro que a gente geralmente usa, pelo menos dentro da psicanálise, a expressão analisando ou analisante. Porque não é um sujeito passivo ali, não é um paciente. Eu estou falando paciente para ficar mais didático para quem não tem familiaridade. Tá? Mas sempre quando eu falar paciente, eu estou falando de um analisando. E a gente muitas vezes vai levar o que está acontecendo, mas a gente também vai mostrar como que a gente está em relação àquilo. Quais são as nossas dificuldades? Qual que é o mal-estar da branquitude ou da cisgeneridade naquela situação? É muito sobre isso. Não é um objeto fora. Porque um trabalho de análise, pelo menos da forma como a gente trabalha, é sobre a relação. Esses dias eu vi um curso que lançaram, e o nome do curso era Como se tornar seu próprio terapeuta. Não, pode ir. E tem muitas coisas que são absurdas nesse título, não vou entrar nelas, porque eu acho que algumas são meio óbvias, mas acho que o principal é que é uma lógica narcísica. Eu vou ser o meu próprio terapeuta, automaticamente já estou rompendo com a ideia da relação. Porque o que a gente faz ali é sobre relação. Isso que a gente chama de transferência, que o pessoal escuta, nada mais é do que uma relação do psi com o analisando. Então é sobre isso. Se é sobre uma relação, as duas partes estão envolvidas. As duas partes estão em franca processo de transformação, de desconstrução. Não tem como uma coisa estar separada da outra. Não existe algo de fora que é um objeto de estudo e de análise. Então, acho que isso é uma coisa que, para a psicanálise, é muito óbvio, é muito dado, é uma prerrogativa, é um pressuposto da psicanálise, mas talvez não seja tão evidente assim. E uma outra coisa importante é que, apesar de ser um pressuposto, isso também não garante muita coisa. Para a psicanálise também é um pressuposto, a gente saber que o psi, ele é um sujeito suposto saber. É um pressuposto nosso. A gente trabalha dessa forma. Mas isso não garante que esse psi também se veja como um suposto saber. A gente sabe que existe reiteração também de lógica de dominação dentro de um setting. Então, a gente sabe que as teorias, mesmo que a gente tenha ali nosso compromisso ético com elas, e que estão também, de alguma maneira, alinhados com o que a gente já pensa, elas não garantem. Elas não garantem. Bom, tem uma outra pergunta aqui que eu queria colocar, que eu coloquei numa outra mesa que eu tinha participado, e que eu acho que ela é importante ser sempre reiterada, que é: por que você resolveu ser um voluntário e trabalhar com essa população? O que te faz estar aqui trabalhando com essa população? Essa é a pergunta que a gente geralmente faz para quem quer ser voluntário e vem fazer as entrevistas com a gente. Porque a gente tem que lembrar também que a norma, a cisgeneridade e a branquitude, lucra com tudo. É uma possibilidade, assim, uma criatividade impressionante de como consegue se apropriar de tudo e lucrar com tudo. O Pink Money? Pink Money. Então, se ela lucra com tudo, a gente tem que perguntar por que você escolheu ser voluntário? Qual que é o seu lucro? Qual que é o seu ganho aqui? Porque se for realmente para você lucrar em cima, capitalizar em cima, criar um artigo e falar sobre aquilo que não estava sendo produzido, não faz sentido estar com a gente. Né? Então, a gente tem esse compromisso também de se perguntar. E a gente também não tem essa resposta. Eu estou até hoje em análise tentando descobrir por que eu faço o que eu faço. Valdir, pode fazer uma pergunta? Como é que vocês divulgam as vagas para o pessoal se candidatar como voluntário? A gente, durante um tempo, estava usando a comunicação da Casa Chama para falar sobre os projetos que a gente estava lançando, desde o dispositivo de grupo, né, a terapia de grupo, há também as vagas de atendimento individual, PSIS, só que, sendo um grupo pequeno e que a gente está há muito tempo se pensando, a gente deu uma segurada nessas divulgações.
porque a gente precisava organizar um pouco a casa, para poder até estar falando tudo isso que a gente está falando agora. Né? Como é que a gente chegou nisso tudo que a gente está falando agora? Foi um trabalho muito lento e que causava muita angústia na gente, porque a demanda, principalmente com a população trans, ela é muito urgente. Então, era o tempo todo chegando alguma urgência muito grande, a gente se desesperando, a gente se urgentando, e com isso a gente não conseguia dar conta nem de se organizar para poder receber e fazer alguma coisa. Então, atualmente, a gente não está fazendo uma divulgação, ela acaba sendo muito de boca a boca. Porque, enfim, a gente precisava, de fato, organizar a casa. E aí, só para encerrar assim, a minha fala, eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é abraçar, e isso, enfim, é bem doloroso, assim, mas abraçar a ferida narcísica necessária para a gente mudar a regra do jogo. Porque a gente precisa mudar a regra do jogo. E não sem dor. E não sem mal-estar. Bom, eu espero que tenha deixado mais dúvidas do que respostas, que é isso que a gente se pretende, né? Eu queria pegar esse finalzinho seu, Waldorf, para juntar com algo que a Sara trouxe da senhora do Hospital das Clínicas, da Santa Casa, da Santa Casa, e essa questão da ferida narcísica, né, e de que, vou repetir, a Geran trouxe muito, é que esse encontro não vai se dar, e acho que isso precisa ser repetido, sem uma dor, sem a parte privilegiada abrir mão de um espaço, de um conhecimento, para poder, juntos, reinventar a regra. Né? É isso que Waldorf trouxe de forma muito clara, que a necessidade de sair da lógica que hoje a gente vive. E isso é, às vezes, uma ambição muito grande, mas que a gente precisa colocar em pauta. E, juntando com a senhora da Santa Casa, é isso que não aconteceu. O que a Sara traz é que isso não ocorreu lá. Ali foi uma recepção colonizada, né? Onde aquela senhora não pôde falar por si e criar a sua própria subjetividade. A gente pode ter a fantasia, né, de que ela teve uma história, passou por uma questão de enfermagem, mas esse assistencialismo, esse salvacionismo branco de que acha que vai desbravar e modificar o mundo é muito narcísico. É nessa lógica do que eu posso fazer, né? Mas a gente chegou à conclusão, e principalmente a partir da Casa Chama e das nossas discussões, é que se a gente não se revisitar, não entender que será um caminho doloroso, que a gente precisa repensar essas regras que estão intrínsecas no nosso pensamento, a gente não vai conseguir avançar. Não há possibilidade de modificação dentro de uma estrutura assistencialista e salvacionista. O branco salvador não resolve nada. Então, entende que isso exige o cuidado do caminho, é como eu vou me posicionar diante dessas diferenças. Então, eu queria trazer e pontuar isso de forma mais forte, porque eu acho que é um pouco a essência da nossa clínica também, né? O psi ele vai ter que estar apto a se transformar na relação. Isso parece chavão, muitos psis podem escutar isso, porque é meio um pressuposto da psicanálise, mas eu não acho que isso seja muito aplicado, né? Eu acho que a lógica colonizadora e narcísica ela ainda está muito presente dentro do setting terapêutico. E isso é um complicador na escuta, no atendimento. Raul, então esse seria um dos desafios então da Chama Psi, né? Que seria desconstruir as pessoas que se candidatam como voluntários. Acho que esse é um dos desafios nossos como sociedade, né? Não é só do Chama Psi, do Chama Psi também, mas é de nós como sociedade. Como que a gente vai pensar um mundo diferente, um mundo em que a gente possa reorganizar essas características
né, e repensar esses marcadores que são marginalizados. E não tomar uma pseudo-horizontalização de corpos. Não, pelo contrário, a gente tem que colocar na equação que nós e esses corpos e essas características estabelecem a priori uma hierarquia e uma relação de poder. E tendo isso em vista, é como o Waldorf falou, sabendo que a regra é a violência, talvez a gente possa fazer diferente. Talvez. Né? Ressalvando muito, talvez. Fazer só uma pergunta em cima disso que você estava falando. Como que a Chama Psi lida com o combate ao suicídio entre pessoas transvestigêneres? Essa é uma pergunta que, para a gente, foi bem espinhosa, né? Porque, quando a gente começou o grupo, enfim, né, a gente sabe que a gente tem aí as maiores porcentagens de suicídio no Brasil, são da população transvestigênere negra. E não só de suicídio, né, mas também de assassinato. Então, suicídio e assassinato não é à toa. Eu acho que dá para a gente pensar nesse sentido que o suicídio aí ele está como um sintoma social. Mas a gente, quando começou a construir, que a gente não sabia também o que ia aparecer, né, o que ia vir, a gente se deparou com muitas pessoas do grupo procurando a gente em estado de alerta, falando, olha, estou com uma pessoa aqui que ela está numa ideação suicida, não sei o que fazer. Não... E, muitas vezes, a gente também não sabia o que fazer. Né? Não é porque é psi que a gente sabe o que fazer. A gente sabe que, enfim, você vai ter que encaminhar para que aquela pessoa seja atendida por uma rede, né, que tem ali todos os profissionais ali, né, um CAPS, coisas assim, que você possa ter estrutura para lidar com uma pessoa numa situação dessa. Se a gente recebe uma pessoa numa situação dessa como um psi, a gente está sendo muito irresponsável, né? Se a gente não tiver uma rede junta para poder dar conta disso. Então, quando isso começa, a gente está no momento ainda de organizar a casa, de começar a pensar, até hoje a gente fica buscando psiquiatras aliados, né? Então, é um baita de um processo, e não é porque não tenham psiquiatras que possam fazer trabalhos gratuitos ou acessíveis, mas é justamente por o que eu estava falando no início. Como é que a gente consegue ter esses profissionais e que a gente possa fazer o encaminhamento, que é uma coisa de uma baita responsabilidade, e que não tenha ali uma reiteração de uma violência transfóbica? A gente tem muito cuidado na hora de fazer encaminhamento. Eu, por exemplo, eu acho que eu conto nos dedos as pessoas que eu encaminho. Eu prefiro não encaminhar do que encaminhar para alguém que eu não tenho segurança, não garantia, de novo, mas que eu tenha segurança suficientemente para fazer isso. E essa é a oportunidade, né, da gente vocês conseguirem aliados, né, com o Congresso, as pessoas que estão assistindo, né? Não, seria ótimo, gente. Entrem em contato. Estão precisando de gente que a gente não precise dar todas as iniciais ferramentas, né? Mas, então, e aí a gente começou a pensar no que fazer. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue dar esse suporte? A gente chegou a pensar em alguns projetos com um dos nossos aliados do Chama Psi, o Pedro Samarco, que trabalha no CVV, e a gente chegou a pensar junto, né, de projetos que a gente pudesse ter algum tipo de plantão no mesmo formato do CVV, né? Porque isso é um trabalho que a gente precisa pensar como se fosse algo que você faz previamente, porque na hora mesmo não é o psi que você vai chamar, né? Então, teve um baita de um mal-estar nesse sentido, da gente perceber também a nossa castração, a nossa impotência em relação a isso, né? De saber que a gente não ia dar conta de muita coisa. E isso é uma coisa que, até hoje, a gente fica revisitando, porque a gente não encontrou uma solução. A gente não sabe o que fazer, né? Obviamente que a gente precisa de uma rede. Então, o primeiro passo, com o curso, a gente pegou os alunos e falou, vamos criar um grupo de estudos, vamos começar a dar continuidade para as pessoas que já estão estudando com a gente, começar a criar uma rede, né? Então, assim, tem esse movimento de criação de rede, mas, ainda assim, a gente não conseguiu fazer funcionar, por exemplo, o plantão. Como é que a gente ia fazer um plantão com uma única pessoa podendo atender no plantão? A gente ia ter 1 hora por semana
de plantão? Não faria o menor sentido. Ia, inclusive, deixar essas pessoas mais ansiosas com a promessa de que elas teriam um atendimento pontual ali, numa espécie de CVV, e que elas pudessem serem ouvidas. Então, a gente poderia dar ali uma falsa promessa e aí criar uma decepção e, de novo, ficar reiterando mais violência, né? A pessoa, de novo, não poder ser escutada, não poder ser atendida, não poder falar. Precisaria de estruturar uma equipe multidisciplinar de voluntários, né, para poder... Isso, a gente precisa de gente. Exatamente. A gente precisa de gente. Gente que atende gente. Gente que atende gente. E que sabe que tipo de gente é, né? Porque quando a gente fala gente que atende gente, a gente tem que lembrar que tipo de gente que é. Porque quando a gente está falando disso, a gente está sempre tendo aí como ponto de vista, né, como lugar para ser pensado, para ser olhado, a população transvestigênero. E isso é um outro equívoco que a gente faz. A gente precisa olhar para a população cis, a gente precisa olhar para a população branca, porque vem dessas pessoas essas narrativas e essas lógicas de poder, e que resultam nas coisas que resultam, né? Essas violências, elas são criadas, elas têm a manutenção como reprodução de todos, mas assim, como produção mesmo da cisgeneridade. Então, a gente precisa olhar para essa cisgeneridade e a gente precisa tentar entender o que é que faz essa manutenção dela no poder. Enfim, acho que estou falando demais, vou passar a palavra aqui. Quer falar um pouquinho sobre? Acho que já até deu o nosso tempo, já, viu? Acho que já até deu. Quem sabe você, deu? Na verdade, passou acho que 6 minutinhos. Como é que é? A gente pode passar um pouquinho ou é pontual? Tá. Eu acho, assim, dentro da sua fala, né, que tem que dar mais vozes para as pessoas trans, né, porque tem tantos profissionais qualificados e você vê que sempre o lugar de fala é de uma pessoa hétero, cisgênero, branca, né, e as pessoas trans estão sempre lá, em segundo plano, como se não tivessem vozes, e tantas pessoas qualificadas que não têm essa oportunidade, né, de exercer a sua função com pessoas trans também. E se der tudo certo, a gente vai ter o André com a gente, né, André? Oh. E quem estiver assistindo, por favor, vamos dar força para a Casa Chama. Sobre essa questão, acho que também, talvez vocês possam ter percebido, que o nosso recorte da nossa fala não foi falar especificamente sobre a clínica trans, mas falar sobre nós, porque eu acho que nós precisamos nos implicar. Principalmente quando a gente vem numa mesa de maioria branca, né, maioria cisgênera, e que a gente aqui está meio a meio nessa questão, mas acho que a gente precisa se colocar, né? Não tem como quebrar essa lógica que a gente está aqui discutindo sem pensar de que lugar que a gente está falando. E essa é uma questão muito importante. A gente tem perguntas? A questão da empresa, por exemplo, ela tem um artigo chamado Plantação Cognitiva. E, nesse artigo, ela vai dialogando muito sobre esse conceito, contrapondo até algumas perspectivas de Marx e como essa plantação cognitiva é uma plantação escravagista, que ela está interessada na relação da moeda de troca com a palavra-chave. Então, eu vou ter a palavra-chave como, por exemplo, inclusão, que, na realidade, essa palavra ela interessa as pessoas que fomentam a exclusão, né? Então, qual é a valia dessa inclusão? O que isso vai impactar e o que isso vai impactar na imagem da sua empresa que garante essa inclusão? E aí ela vai muito pensando sobre isso. Aí tem uma fala dela aqui, que eu estou entrando aqui para poder ler, porque
recentemente eu estava estudando sobre a questão da curadoria da arte, né? E como é que a gente pensa a curadoria não só como cura, mas também como uma dinâmica de quebrar e pensar até mesmo no fim dessa cura. Por quem se cura? Para quem se cura? Como se cura? Qual é o contexto dessa cura? Né? Quais são as narrativas que são expostas a se curar? Né? Até mesmo dentro, inclusive, das narrativas transvestigêneres, dentro dessa interseccionalidade. Né? A gente está dialogando sobre as pessoas transvestigêneres, mas qual é esse corpo no qual a gente está dialogando? Qual é a estrutura territorial desse corpo? Esse corpo está no Sudeste? Em que lugar do Sudeste? Ele está no Nordeste? Em que lugar do Nordeste? Qual é o território que deixa-o cada vez mais vulnerável? É um corpo transvestigênero indígena? É um corpo transvestigênero com deficiência? É um corpo transvestigênero com deficiência preto periférico? Né? Quais são essas relações sociais, essas dinâmicas? E aí a gente estava dialogando aqui sobre a questão do mundo, enfim, né? Essa questão da sociedade e a questão de que será que o que a gente está ofertando gratuitamente, como você colocou, né? Gratuitamente dá conta? Porque é necessário ter essa responsabilidade ética, né? E aí tem uma fala dela que é assim, ó. Nossa, vou lá para baixo. Peraí, estava aqui na minha frente, a gente acabou lá para baixo. Achei, pera. Tá aqui, achei. Ela fala assim: desejamos profundamente que o mundo como nos foi dado acabe. E esse é um desejo indestrutível. Fomos submetidas a todas as formas de violência, fecundadas no escuro impossível de todas as formas sociais, condenadas a nascer já mortas e a viver contra toda formação, num cerne oposto de toda formação. Então, assim, nossa, eu acho isso... A Jota é incrível, eu amo a Jota, assim, eu sou até suspeita a falar, mas eu amo muito, assim, as análises que ela vai trazendo sobre essa questão do corpo no mundo, o mundo no corpo, como que se é atravessado, como é que se pensa esse contexto, como que, inclusive, eu vou chegar, e é um trabalho que a Matusa também já está fazendo, né, com as pessoas em situação de rua, que é um contexto que não é só psicológico, né, porque a psicologia ela também vai ser política, e ela precisa também ser pensada dentro desse contexto. Mas, como você estava dizendo, dessa rede toda de apoio, essa rede toda que vai pensar em prol do processo cognitivo, do processo gestual, do processo emocional, e que vai usar, inclusive, outras metodologias. O funk também pode ser, por exemplo, uma tática muito importante, inclusive, de letramento racial, por exemplo, né? Porque muito desconsideram funk, mas o funk ela vai trazer essa narrativa crítica do que é a racialização, mas do que é a periferia e o que é essa cultura, que é uma cultura que busca o que a minha amiga chama de filosofia estética. Como é que eu estudo o fim da filosofia? Da estética ocidental, né? Por qual contexto a gente se olha? Porque a gente está dentro da América Latina também, né? Então a gente não pode se olhar de fora nem por cima. A gente tem que se olhar de dentro e por baixo, porque senão a gente olha pelo olhar de quem nos coloniza, né? E aí, nessa questão do funk, tem diversos contextos que vão, inclusive, promover, aí vai para além das fomentar debates, por exemplo, né? Quando a gente pega aquela música, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, acho que é orgulhar, e ter a consciência que tem seu lugar. O que é ter o seu lugar? Quando a gente vai fomentar isso com essas pessoas, o que é ter o seu lugar? Que poder é esse? Por que o poder está acionado a um território? Nem o meu lugar é pertencente a mim, que não lugar é esse? Né? Quais são essas estruturas? Não sei, a Letícia Nascimento, ela pega a frase nunca sei pronunciar, só você Júnior, nunca sei pronunciar, que é a fala, eu não sou mulher, e ela aciona a palavra poder, e fica, eu não posso ser mulher, porque, querendo ou não querendo, essas dinâmicas do que é ser mulher, ela vai estar aplicada ao poder pertencente, inclusive, à produção do senhor de engenho, de homens cisgêneros, brancos, héteros, que vai colocar
as mulheridades dentro de performances que vão ser exploratórias, que vão ser performances que têm que ser cada vez mais sustentadas por esses corpos, né? E que, inclusive, eu acho uma das coisas que eu tenho pensado muito é como que, no Brasil, a teoria queer é importantíssima. A teoria queer, a Judith Butler, Preciado. Eu acho que inúmeras dessas pessoas foram importantes para o que a gente pensa hoje, né, sobre sexualidade, identidade de gênero, mas não só sobre isso, né? Mas o quão, inclusive, as nossas produções brasileiras ou latino-americanas, muitas das vezes, seguem sendo invisibilizadas dentro até mesmo das próprias academias, né? E até mesmo desse levantamento e dessa perspectiva. E quando a gente se apropria unicamente sobre esse contexto queer, que não advém muito do contexto brasileiro, a gente vai invisibilizar, inclusive, termos latino-americanos. Sapatão, viado, bicha, né? E o que essa carga traz da vivência latino-americana brasileira? E aí, tipo, a memória afetiva, a memória das identidades, eu costumo dizer muito que a travesti ela não é uma identidade, ela é uma entidade que se convoca e que se faz convocada, né? Além, é uma tecnologia transcestral, vai por outros caminhos, né? Mas, assim, quando a gente apaga essa memória ela não está sendo apagada, ela está sendo higienizada. Porque se a gente compreende que as matérias têm vida própria, que isso tem vida, que isso aqui também tem uma vida, porque existe um contexto todo aqui colocado nesse papel, como que eu sinto esse papel, como eu escrevo nesse papel, como eu sou atravessada pelo auditório que eu estou, até mesmo pelo microfone que está amplificando a minha fala, né? Então, se eu entendo que toda matéria vai ter essa vida própria, fora dessa matéria também vai ter. Então, essa memória que a gente está falando, fora da memória, a vida da matéria, né? E como é que essa memória está sendo conduzida? Como que essa memória está sendo hierarquizada? Como essa memória está fazendo, inclusive, que percamos até mesmo redes afetivas transvestigêneres, redes de aquilombamento, afetivas, enegrecidas. E aí, quando você fala da Bell Hooks, nossa, ela é o exemplo de transgredir a educação. Ela é o exemplo da transmutação. Ela, inclusive, da afetividade, assim. Com a Bell Hooks, eu entendi que eu posso, sim, estar fadada ao não afeto, mas que existe afeto para o meu corpo por outra perspectiva. Eu queria aproveitar essa sua fala, que me fez lembrar de uma coisa, né? Igual você falou, de memória. Eu percebo que na inclusão de algumas empresas, eles querem nos incluir lá, mas eles querem que nós nos anulemos, que a gente se apague. Eles podem fazer as piadinhas por trás e que, se a gente reagir, eles não gostam, eles querem perpetuar, vamos dizer, o bullying. Vai? Né? Eu posso te tratar como aconteceu comigo, me tratar no feminino, me desmerecer como homem, e que, se eu bater de frente com eles, espera aí, a gente já te incluiu aqui, fica quietinho, caladinho, que a gente já te fez um favor de te empregar. Né? Você vê que eles continuam perpetuando. Eles querem mostrar a marca deles para o mundo, né, para eles terem notoriedade, só que, em contrapartida, como o Waldorf falou, você usa um termo agora que eu não vou lembrar. Né? Eu te incluo aqui, mas você fica caladinho assim na sua. Se alguém aqui te desrespeitar, não vem bater de frente aqui, não. O que foi que aconteceu com muitas empresas que eu passei. Né? Eu não me calava, eu batia de frente, o que acontecia? Demissão, e, claro, em cima um processo. Eles mesmos não querem se desconstruir, eles querem perpetuar a história, onde a gente tem que se anular, a gente pode até aparecer, mas muitas vezes se calar e aceitar de cabeça baixa que, para eles, a gente continue marginalizado. Eu acredito que seja muito uma produção de álibi de existências, né? Eu sou um álibi de existência da cisgeneridade. E aí a gente entra no contexto do outro, e também da história única, né? Como é que a minha existência pode se dar a partir do outro e por que a minha existência só deve se dar a partir do outro? Quais são essas dinâmicas de opressão, essas relações de poder pré-estabelecida? E aí eu fico pensando muito que a gente não vive só numa cisnormatividade,
nem só no embranquecigeneramento, é sobre um embranquecigenerizamento, porque é uma branquitude alicerçada a partir da sua cisgeneridade que acomete a colonização dos gêneros e sexualidades, inclusive da população que aqui já estava, que é a população indígena, né? Então, a gente vai indo para esse conceito de que corpo nós estamos falando, né? E qual é o contexto dele. E é algo que eu falei ontem, dentro de tudo isso que eu queria falar, por isso que eu falei da Bell Hooks, né? As possibilidades do afeto, mas o afeto, por não ter afeto, se há afeto para o meu corpo, eu vou entender, então, tudo assim da Lélia Gonzalez. Eu vou entender tudo que ela vai chamar de americanidade, por exemplo. Eu vou entender tudo quando ela fala do lixo, da Carolina Maria de Jesus. Eu vou entender essas condições de qual é o afeto que eu me dou na minha própria cultura e no meu transaquilombamento. Como é que você chama? Agatha Power. Eu amei as coisas que você falou. Eu tentei anotar aqui algumas coisas, mas foi denso. Primeiro, bom, Jota Mombaça, eu agradeço muito a Jota. Eu tive a sorte de entrar na psicanálise depois de ter contato com os estudos e a teoria queer e de ter conhecido ela. Então, eu tive a sorte de já chegar na psicanálise com um incômodo gigantesco. Isso é uma sorte. E uma das coisas que a Jota falava muito e que eu uso até hoje nos meus atendimentos é quando ela falava da redistribuição da violência. E isso é uma coisa que sempre me acompanha quando eu escuto algo que a minha branquitude me faria pensar, isso é uma violência. Então, isso é uma coisa que me ajuda na minha escuta também. Por isso que eu falo que essas ferramentas elas são muito importantes, né? Para a gente conseguir tentar pensar por outra perspectiva que não daquela que atravessa a gente na pele. Uma outra coisa que você falou do funk, eu acho sensacional, porque quando a gente fala de uma clínica que não é do homem cis branco, a gente está falando de uma clínica que precisa de rede, que precisa de grupo, que precisa encontrar lugares que tenha pertencimento. Não à toa as pessoas, quando vêm me pedir indicação, me pedem indicação de analistas e psis LGBTQIAs. Né? Então, não é à toa. Esse desejo de pertencimento não é sobre só aquela relação espelhada que você quer ter com o seu psi, mas, às vezes, é um desejo de pertencimento mesmo. E o funk, ele entra como um lugar de pertencimento. Ele é muito importante. E ele pode ter efeito terapêutico por conta disso, por possibilitar esse lugar de pertencimento. E uma coisa que a gente tem discutido, né, mais recentemente, mas que tem me pegado bastante, é sobre a gente não romantizar o psi. Entender a castração do psi, que na castração eu estou falando da psicanálise, mas quer dizer a limitação do psi. Né? Não é uma coisa ruim, é entender que tem uma limitação ali. Não romantizar esse psi. O que ele vai, de fato, poder fazer? O que está ali da alçada dele? Às vezes, você conseguir, de alguma maneira, encaminhar a pessoa para uma roda de conversa, sei lá, um boy trans que nunca viu outro boy trans. Você pega alguns garotos do interior que transicionaram sozinhos. Você vai colocar ele com uma pessoa cis, branca, coloca ele numa roda de conversa. Pode ter também o psi ali, mas põe ele numa roda com outros meninos trans. Dá pertencimento. Né? Então, tem coisas que são mais importantes e que podem ter um efeito terapêutico maior. A gente tem que ter a ética de perceber também a limitação do que a gente está oferecendo ali. Uma outra coisa que você falou e que me pegou, eu inclusive ia falar disso, mas eu não falei, que eu fiz uma conversa com a Neon Cunha, outro baita privilégio que eu tive agora. E nessa conversa, o título era sobre os cuidados, né, que se poderia ter, né, que a população trans poderia ter na pandemia, cuidados com a saúde mental. E a gente percebeu que era muito mais ético a gente perguntar, antes de querer saber quais são os cuidados, mas quem pode ter esses cuidados? E a gente, como psi, por exemplo, no Chama Psi, a gente começou a atender durante a pandemia, isso quer dizer que a gente começou a atender online. Então, a gente tinha um grupo de pessoas que chegava, até pela limitação da situação pandêmica e política, né, que agravou tudo,
Mas a gente teve aí pessoas que tinham acesso à internet, que tinham telefone, que tinham um espaço minimamente apropriado para poder falar de si sem, sei lá, sofrer alguma outra violência, porque às vezes são pessoas falando de companheiros que agridem, morando na mesma casa que esse companheiro. Então, ao falar, ela está de novo se colocando em risco. Então, não tem como isso ser algo bom para ela. Impossível, né? Valvor, Então, nós temos 4 minutinhos para finalizar já. tá. Então, tem isso de quais são os corpos que conseguem acessar isso. Porque mesmo quando a gente voltar para o presencial, a gente passa por uma outra problemática, que é em qual bairro está o seu consultório? A pessoa ela vai ser constrangida quando ela chegar nesse bairro? Ela vai ser constrangida quando ela subir nesse prédio? Ela tem dinheiro para pegar a condução? Porque você pode até falar, olha, eu estou oferecendo uma clínica gratuita. Ela tem dinheiro para pegar a condução para ir e voltar? Enfim, tem muitas coisas, né? Outra coisa, sou um psi, eu estou te dando um horário XYZ. Todas as 16 horas de quinta-feira, você tem que estar presente, né? Ok. Só que essa pessoa, ela, de repente, consegue um freela, ela consegue alguma outra coisa, ela não consegue ter o privilégio da rotina. E aí você não atende. Quantos horários vagos você tem? Você consegue encaixá-la em outro horário? Ou você vai ser firme em relação àquele horário, e se ela não quis é porque não é do desejo dela? Né? Então, tem muitas coisas aí que vão virar um complicador. E a gente tem algumas apostas, né, para o ano que vem, presencial. Inclusive, a gente fez a reunião já com a Matu na sede. A gente tem aí algumas promessas. Promessas não, porque a gente não pode prometer porra nenhuma, né? Mas a gente tem muito desejo de fazer atendimentos presenciais em espaços onde estão a população e não fazer elas irem até os nossos consultórios. Fala, Dig. Foi pesadíssimo, é porque eu estou querendo prometer muita coisa aqui. Não, o desejo está grande. Bom, beleza. Bom, vamos finalizar, então. Queria agradecer a Sara, o Raul, o Vandor, e agradecer pelo convite também, né? Para poder estar aqui com vocês, aprender com vocês, e esperar que todas as pessoas que estão assistindo nós nesse momento, que possam se tornar aliados da Casa Chama, que é o que está precisando. Acho que o prazer foi nosso de poder falar do nosso projeto, e eu também agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, e tomara que a gente consiga não prometer, mas concretizar muita coisa e transmutar, né, a lógica em que a gente vive hoje em dia. Acho que essa foi a palavra usada pela Ágata, e acho que a gente pode finalizar muito com essa ideia da transmutação, né, do que a gente precisa transformar mesmo. Bom, agradeço a oportunidade. Eu fiquei com uma coisa aqui, que o nosso trabalho ele não esteja voltado para que as pessoas se tornem funcionais, mas sujeitos. Esse é o grande desejo. É isso, pessoal. Obrigado.